Olá, bem-vindos a mais um bloco de português para o primeiro ano. Eu sou a professora Isa e tenho vindo a acompanhar-te nos blocos de português. E agora diz-me, como estás? Tens sentido bem? Sim? Ótimo. Então, hoje, o que será que te vou trazer? Acho que vamos começar com uma atividade de que vais gostar, mas depois vamos ver isso. Então, o que vamos fazer hoje? Hoje vamos ler e escrever e vamos trabalhar a consoante R. E vamos ler e escrever porquê? Porque temos feito isto muitas vezes e tu tens evoluído imenso. Ora, vamos ler e escrever vogais, aquelas que já aprendemos, e vamos também trabalhar, ler e escrever as consoantes. Todas as que trabalhamos até ao momento e hoje, em particular, a letra R, que é uma consoante, correto? Vamos trabalhar a letra R e o seu som. Mas vamos fazer qualquer coisa mais. Vamos escrever e responder a questões. Não sei se nos acompanhaste em blocos anteriores, mas houve um em que nós falámos em frases. O que eram frases e o que eram não frases. E havia qualquer coisa que era sempre muito importante em todas. Recordas-te o que era? No final da frase nós terminávamos com um sinal de pontuação. Então aí diz-me, quando nós colocamos uma questão, quando tu quiseres escrever uma pergunta, será que utilizamos o mesmo sinal de pontuação? Pois, eu também acho que não. Mas vamos ver mais à frente. Então aí vamos ver aprendizagens essenciais. Quais foram aquelas que nós mobilizamos? Ora, jovens adultos e adultos jovens que nos seguem aqui no bloco. Mobilizamos a oralidade, a leitura e escrita e, como os nossos meninos que seguem os nossos blocos são já os crescidos, gramática. Vamos já trabalhar gramática. Material. O que precisamos para conseguir realizar o nosso bloco? Vamos usar o quê? O nosso lápis, a borracha, a afia e a folha ou caderno. Atenção, não te esqueças que, se estás a utilizar folhas, deves sempre tê-las bem arquivadas, ou seja, guardadas dentro de uma capa ou dentro de um dossiê, para não teres tudo espalhado. Sempre tudo muito bem organizado. E agora, começamos? Pode ser? E vamos começar com um jogo de sons e letras. Normalmente fazemos estes jogos ou adivinhas no final dos nossos blocos, mas desta vez vamos começar já com um jogo e aposto que vamos ficar super bem dispostos. Posso contar com a tua ajuda desse lado? Obrigada! Então vamos começar. Qual o som com que começa a palavra? Temos aqui a imagem de uma meia. Ora, será com o som N ou com o som M? Meia. Com o... Muito bem! Parabéns! Com a letra M, o som M. Pronto para mais uma? Uma bicicleta. E esta até é uma bicicleta azul. Bicicleta. Qual será o som? B ou M? É o som bicicleta. O B. Parabéns! Ai, tantas salvas de palmas. Aqui temos uma rã. E rã, qual o som por que começa? I ou R? Rã. É o R. Muito bem. Aliás, vamos falar nele hoje, não é? Nesta consoante. Consoante R. Uma mão. E agora atenção. Qual o primeiro som que ouvimos? Mão. Ni ou me? Mão. Aí de casa? Muito bem. Mi. Ai, tantas palmas. E aqui, qual é esta imagem? É a imagem de um cão. Muito bem. Cão, qual é o som? Q ou C? Atenção, eu sei que temos ali desenhado, dentro do retângulo que está mais à nossa esquerda, a letra, a consoante C.
a consoante C tem o som Q. Por isso, e como estamos a falar em sons, Q. Então, cão, som Q ou som C. Cão é com o Q. Já sabem, quando vemos esta letra, tem um nome diferente do seu som. Ora, aqui temos uma flor. Esta flor, que flor será? Uma tulipa. Ora, e tulipa? Sons T ou D? Tulipa. Parabéns! Voltaste a acertar. É o T. Tulipa. E será que temos tempo para mais uma? Estás disposto a fazer mais uma? Então vamos fazer. Mas olhem, esta vai ser a última, pode ser? Então vamos ver, porque, bem, eu não sei, todas as que fizemos, acertaste todas. Tens estado atento. Muito bem, então aqui temos novamente uma flor, e esta flor é uma rosa. Às vezes até há algumas pessoas que têm este nome, o nome desta flor, rosa. E então, rosa, qual é o som que ouvimos primeiro? O Ré ou o V? Rosa. É o Ré. Muito bem, parabéns. E que tal? Que tal foi começarmos o nosso bloco com um jogo de sons? Foi bom? Pronto, então já sei. Posso pensar noutros blocos para iniciarmos com o jogo, não é? E começamos logo muito mais bem dispostos. E sabem uma coisa? Estivemos a trabalhar, porque é muito importante nós conseguirmos perceber quais são os sons que nós ouvimos quando ouvimos ou escrevemos ou lemos uma palavra. Isso vai mais tarde ajudar-te bastante. Ora, e terminamos com uma rosa, que o primeiro som era o Ré. O que será que vamos trabalhar agora? Vamos trabalhar a consoante R, que tem o som Ré. E temos aqui as nossas representações. Temos a representação do R minúsculo e maiúsculo de imprensa e do R minúsculo e maiúsculo manuscrito. No centro temos a representação em língua gestual portuguesa e temos depois o símbolo utilizado para escrever esta consoante em braille. Se quiserem, podem tentar em casa fazer a letra na língua gestual. E como fizemos um jogo, acertaste, estiveste muito bem, percebemos a importância de ouvir com atenção e saber o som, encontrar o som nas palavras. Vamos agora fazer o quê? Já sabemos como se escreve, quais são as diversas representações desta consoante e agora vamos ver uma pequena animação, para que não te chateares de estar sempre a ouvir a professora falar, e vamos aqui divertida sobre o quê? Esta consoante e sons, palavras onde ela está. Ora, eu estou a olhar para ali e estou a ver um animal. Que animal será? Um rato. É verdade, é um rato. Vamos então ver quem que aventuras andou este nosso amigo. Prontos? Então vamos. O rato roeu os R's de remo, de rolha e de rir. E só não se roeu a si próprio porque conseguiu fugir. Irra! O rato roeu muitos R's. Vai ficar bem robusto. Sabes, o rato só rói a letra R porque esta é a primeira letra da palavra rato e ele adora ser um rato. Apresento-vos então o R minúsculo, o R de rato. Mas este rato não roeu só os R's minúsculos. Ele roeu e chegou à Rússia e lá encontrou o R maiúsculo. A palavra Rússia escreve-se com o R maiúsculo porque é um nome de um país. Este R desenha-se assim. Ai,
temos de ter muito cuidado, porque vem aí o rato e ainda rói o R de rato, de remo, de rir, de rolha e até o R de rubi. É o ra, ré, ri, ró, ru. Agora procura mais palavras com a letra R e diverte-te a escrevê-las. Ora, e é mesmo isto que nós vamos fazer. Vamos o quê? Vamos procurar palavras onde conseguimos ouvir o R. E vamos então começar. Eu, como não posso contar com a tua ajuda aí desse lado, tentar ouvir aqui deste lado o que vocês estão a dizer, mas não posso aceitar todas as vossas sugestões, tive que ser eu a preparar. Se se lembrarem de mais alguma, podem ir dizendo aí desse lado. Ora, com R. Primeira imagem, e porquê? Até porque tínhamos aqui no nosso vídeo, na nossa animação, o nosso rato, temos o rato. Com primeira sílaba qual é? Rá. E agora? Temos aqui um outro animal. Não é um lobo, não é um cão. Terá que ter o som R. É uma raposa. E novamente, o primeiro som na primeira sílaba é o Rá. E com Ré? Com Ré eu encontrei estas três. A primeira que é o rei, a segunda temos um remo e a terceira temos um rebanho. No caso, é um rebanho de ovelhas, um conjunto. E qual é a sílaba? Qual é a primeira sílaba que eu ouço? É o ré. Muito bem. Em todas? Sim, em todas. Ora, rá, ré, o R com a vogal I. Qual é o som? Boa, aí de casa, muito bem, ri. Ora, com ri temos aqui duas. Uma rifa e o rio. Novamente no início. Vocês sabem o que é uma rifa? Não? Uma rifa é um talão que se costuma comprar e em que depois nos pode sair um prémio. Normalmente é vendido nas feiras ou em festas, quermesses. Está bem? É importante saberem o que querem dizer as palavras para depois, mais tarde, as conseguirem o quê? Aplicar. Para já ainda não aprendemos, não trabalhamos aqui o F, mas já sabem o que é. Se voltarem a falar numa rifa ou vires uma imagem, já sabes explicar o que é. Pode ser? Agora, com Ró. E com Ró temos aqui três imagens, três palavras. O robô, a roupa e o roupão. No início, sempre o nosso Ró. Só uma adendazinha. Robô, em português, não leva o T, não se escreve com T no fim. Com T no fim é quando se está a escrever da forma original da palavra, que tem um nome, mas não vale a pena estar-vos a explicar, só para não pensarem que nós nos enganamos. Então, com Rá, o rato, lembram-se? A raposa. Com o Ré tínhamos o rei, o rebanho e o remo. Era? Estou a dizer bem? E com o Ri tínhamos o rio. E agora com Ró tínhamos o robô, a roupa e o roupão. Então, quantas vogais já falámos? 4. Então está-nos a faltar uma. Qual é? Acho que não me consigo lembrar dela. É o ru. Então, será que conseguimos encontrar o ru em alguma palavra? Conseguimos, e desta vez até no nome de alguns meninos e meninas. Querem ver? Temos ali uma rua e temos aqui 3 amigos. A Ruth, o Romeu e a Rita. E agora digam uma coisa. Eles escrevem-se todos da mesma maneira? No início, a primeira letra escreve-se da mesma forma? Não. Então,
O nome das pessoas escreve-se, inicia sempre com letra maiúscula. E nós temos ali a representação, o nome daqueles 3 meninos, daqueles 3 amigos. O nome das cidades e o nome dos países, recordas-te na animação que se falava na Rússia? Correto, em que se falava na Rússia. Ora, também é o nome de um país e escrevia-se com letra maiúscula. É importante, quando escreveres, saberes utilizar a minúscula, a representação minúscula e a representação maiúscula de cada uma das letras. Então, nomes de pessoas escrevem-se iniciam sempre com letra. Boa, aí de casa, letra maiúscula. E agora, vamos ordenar sílabas e vamos escrever palavras. Ora, trabalhamos as consoantes, trabalhamos os sons e agora vamos ordenar e vamos escrever as nossas sílabas. Então vamos ver o que te trago hoje. E vou já dizer-te, como temos feito exercícios deste género, tem estado a evoluir muito bem, eu, para estas, não trago o auxílio de uma imagem. Mas vamos fazer na mesma, até porque eu recordo-me que já há 2 blocos atrás conseguimos fazer muito bem, não foi? Pois foi, claro que sim. Porque vocês têm-se aplicado e têm evoluído muito, têm estado muito bem. Então vamos à primeira. As 2 sílabas que temos a sílaba de e a sílaba re. E agora vamos ter que fazer palavras. Agora atenção, não pode sobrar sílaba alguma. Temos que usar todas as sílabas. Então como é que será que fica? DR é uma palavra? Não. E se fosse rede? Rede, sim. Pode ser a rede do sinal do telemóvel, a rede do sinal da internet ou a rede para pescar peixe. E rede tem quantas sílabas? 2. Olhem, na próxima vamos fazer uma coisa. Vamos contar as sílabas batendo palmas, como já fizemos anteriormente. Pode ser? Então vá, prontos. Já sabem, mãozinhas desimpedidas para depois podermos fazer a nossa marcação. Ora, aqui voltamos a ter quantas sílabas? 2. E quais são? O ro e o ma. Então como é que eu posso? Ora, eu se calhar, romã já seria uma palavra. Então vamos aqui ver. Com ma, não tínhamos uma palavra e sobrava-nos uma sílaba. Romã. E romã é um fruto. Normalmente costuma haver mais no outono. Vamos então contar as sílabas. Ru-ma. Quantas sílabas? 2. Próxima, pronto? Então vamos. Ora, aqui temos novamente quantas sílabas? 2 sílabas. Ri e ta. Este R será minúsculo ou maiúsculo? É maiúsculo. Então, se calhar é o nome de uma pessoa. Rita. Rita. Então vamos ver como ficava. Ta não é uma palavra. Além disso, não estávamos a cumprir. Porquê? Ficava-nos a faltar uma sílaba. Rita. Rita. Que é o nome de uma pessoa, de uma menina. Ora, quantas sílabas? Aí de casa a bater palmas. Rita. Quantas? Ouvi bem, 2. 2 sílabas. Será que eu só vos trago palavras para nós organizarmos com 2 sílabas? Não, claro que não. Olhem, e aqui está uma. É, não é? Então vamos ver. Eu agora vou começar a ler da última sílaba, ou seja, de baixo para cima. Nó, má e ró. Ora, se eu organizasse assim, ficaria com que palavra? Nó, má, ró. Nó, má, ró. Se fosse com nu, poderíamos ter número. Mas assim não é, pois não. Então como é que será que fica? Já sabemos, temos que usar as 3 sílabas. Ora, má, ró. Olhem, assim já ficávamos com uma palavra, com 2 sílabas. Roma, que é uma cidade num país. Alguém sabe onde? Itália. Muito bem, mas que conhecimentos fabulosos do mundo. Ora, aqui ficávamos com uma palavra, mas tínhamos 2 problemas. Primeiro, Roma é o nome de uma cidade, tinha que começar com R maiúsculo.
Além disso, ficava-nos a faltar uma sílaba. Qual era a sílaba? Era o nó. Então, que palavra obtivemos? Romano. E romano, só para vocês saberem, é aquilo que nós costumamos dizer que às pessoas que vivem em Roma, na cidade de Roma. Agora, romano, quantas sílabas? Aí de casa, 1, 2, 3. Será? É mesmo, 3 sílabas. Agora é esta. Vou voltar a ler de baixo para cima. Quantos cartões encontramos ali? Encontramos 2 cartões. Muito bem. O que quer dizer que esta palavra vai ter, correto, 2 sílabas. Então, arru. Já temos uma palavra? Não, não temos uma palavra. Então, e se ficasse a? Pronto, podia ser uma palavra se estivesse sozinha, mas nós precisamos de usar o ru. Então, onde é que ficaria o ru? Rua. E aqui temos uma palavra, rua. Quantas sílabas é que vocês disseram que tinham? 2 sílabas. Muito bem. E agora? No plano, tínhamos falado em aprender a responder e a escrever o quê? Questões. Questões, que é uma forma de dizer perguntas. E então vamos ver. Primeiro, o que é uma pergunta? É quando nós queremos saber algo. Costuma-se dizer o quê? Quando não sabes, pergunta. E vamos imaginar, por exemplo, se eu quisesse saber, encontro um amigo e quero saber se ele está bem. Como é que eu digo? Eu chego e digo, estás bem? Ou estás bem? Da primeira ou da segunda forma? Da segunda forma. E agora, que se nós formos escrever, também vamos escrever para usarmos esta entoação, a entoação de uma pergunta. Para escrevermos perguntas, temos sempre que usar um sinal de pontuação diferente, que é o ponto de interrogação. Vamos ver aqui o nosso exemplo. Temos aqui um pacote de leite. E a pergunta que lá temos é o leitão ou é o leite? E aquele sinal que está no fim é o tal ponto de interrogação. Ora, e o que é que eu ia responder? Se a imagem é a imagem do pacote de leite, como é que eu respondia à questão? É o leite. Para ser uma frase e termos a resposta completa, tínhamos que colocar um sinal de pontuação que já lá está. E lembram-se como se chamava? Nós falámos muito nele aqui nos blocos anteriores. Qual era o ponto final? Então, se eu disser que para escrever uma pergunta termino a frase com um ponto de interrogação e para responder termino com um ponto final, que é aqui o caso, estaria a dizer corretamente? Sim, estaria a dizer corretamente. Vamos ver mais uns exemplos. Pode ser? Então vamos. E lá estou eu com a tulipa, gosto muito desta flor. E a pergunta é a tulipa ou é a lupa? E no final voltamos a ter o ponto de interrogação. E então, esta imagem é uma tulipa ou é uma lupa? É uma tulipa. E novamente utilizamos o ponto final. Mas será que só se colocam questões assim, perguntar ou? É só assim que nós colocamos questões? Será? Não. Colocamos questões de outras formas. Olhem, tenho aqui uma imagem de uma menina. Bem bonita, por sinal, não é? É verdade. Então, é a Ruth ou o Rui? E a resposta que nós iríamos dar é a Ruth. Se recordam, para ser uma frase tem que começar com letra maiúscula, fazer sentido e terminar num sinal de pontuação, que no caso é o ponto final. É a TV ou o rádio? Claro que nós aqui temos uma ajuda, não é? Temos a imagem. Este é um rádio já bem antigo. É o rádio. E agora?
Esta é uma forma diferente de fazer a pergunta. É o veado ou a vaca? Eu não tenho ali muitas ajudas. É o veado. É a Violeta? Eu agora aqui tenho que responder se sim ou não. E sim, é a Violeta. E agora nesta imagem? É o rio. Esta imagem que eu tenho aqui é a imagem de um rio. Não, é a imagem do quê? É a imagem de um rato. Então, como é que eu respondia? É o rio? Respondia que sim. Não, não, é o rato. E estamos a chegar ao fim. E agora vocês vão me ajudar aqui no nosso resumo. E vão-me ajudar como? Vão-me dizer o que foi que nós estivemos a fazer. Estivemos a trabalhar o quê? A fazer um jogo com sons e mais. O que estivemos a fazer mais? Estivemos a trabalhar e a procurar o som do consoante R, quando é que usamos a maiúscula e a minúscula, e estivemos a trabalhar o quê? Como é que nós escrevemos e respondemos a questões. É verdade. Vamos ver se nos esquecemos de alguma coisa. Ora, ler e escrever vogais e consoantes. Escrever e ordenar sílabas. Olhem, estávamos-nos a esquecer desta. E escrever e responder a questões. É verdade. E eu hoje tenho um desafio para ti. E qual é o desafio? O desafio é que tu inventes, escrevas e ilustres palavras novas. Mas vou deixar-te no site onde nós temos os nossos recursos, um recurso diferente. É um dado para que tu possas imprimir e construir em casa, em que as suas faces têm imagens. E com essas imagens, tu possas formar, vamos imaginar, a imagem que te calha é de, não sei, vamos imaginar um menino, e tu vais fazer o quê? Uma frase com a imagem que te calha consoante a face do dado. Pode ser? Então pronto, vou deixar-te. Obrigado pela tua sempre brilhante participação. Gostei muito de ter desse lado, gostei muito de estar deste lado para ti. Por favor, não te esqueças de lavar muito bem as mãos com água e sabão. Até ao próximo bloco.